Existe um segredo de marketing que a Globo entendeu antes de todo mundo. Um truque tão eficaz que transformou rebeldes em símbolos e o conflito em produto. Hoje, não se conquista mais o público, se compra quem o público segue. E o caso Felca é só o mais recente. Antes dele, já aconteceu com Marcos Mion, com Eduardo Sterblit e com tantos outros. Por trás de cada um, existe o mesmo roteiro. O herege é absorvido, o discurso é lapidado e a rebeldia vira marca. Se você quer entender como o novo marketing brasileiro opera nas sombras e como até a indignação virou ativo de marca, fica até o final. O que vem agora vai mudar a forma como você enxerga influência, moral e autenticidade. Felca, o rebelde que zombava do sistema, agora é o seu ministro. Felca ficou nacionalmente conhecido ao denunciar a adultização digital e o mercado de bets. Os temas atravessaram fronteiras, dividiram opiniões e o colocaram no centro do debate moral da internet brasileira. Essas denúncias o transformaram em algo raro, um influenciador com prestígio moral. E foi justamente essa aura de consciência construída à base de coragem, timing e identificação que o sistema decidiu transformar em ativo. Felca não perseguiu uma imagem de autoridade técnica, buscou o que Max Weber chamava de autoridade carismática, a devoção à pessoa acima da verdade. Mas o carisma moderno exige um selo de pureza, e quem concedeu dele foi a Globo, a mesma instituição que, enquanto negociava sua entrada no mercado bilionário das apostas com a MGM Resorts International, transformava o rebelde politicamente correto em produto de horário nobre. O sociólogo João Mena já descreveu essa tragédia contemporânea. Profissionais competentes frustrados, porque sabem o próprio valor, mas vêm pessoas com menos preparo sendo vistas como autoridade. Felca é a personificação disso. Ele não foi contratado pelo que dizia, mas pelo que representava. A domesticação do conformado. Na Globo, não é preciso ser coerente, basta parecer. O filósofo Gilles Lipovetsky já havia previsto: no hiperconsumo, até a moral vira mercadoria. Segundo a estatista, o mercado global de influência movimentou 24 bilhões de dólares em 2024. E o sistema brasileiro, mestre em sobreviver, entendeu o jogo. O sistema não cancela o herege. Primeiro, contrata. Depois, absorve o discurso. Por fim, canoniza. O que vimos foi pura engenharia. A mecânica de um sistema que absorve a crítica, transforma o contraditório em ativo e neutraliza a rebeldia pelo prestígio. Felca entendeu esse jogo e levou ao extremo. Criou uma persona híbrida, meio caótico, meio engraçado, meio profeta digital, meio salvador da pátria. Atacou, ironizou, converteu e até deu nome à própria seita, como chama seus fãs. Mas o que parecia resistência era uma espécie de ensaio de contrato, porque a indignação dele virou ativo de marca. E quando a Globo chamou, o herege virou produto. O mercado descobriu que a polêmica é o funil mais eficiente. Quanto mais se discute o inimigo, mais audiência se gera. E quanto mais audiência, mais faturamento. A Globo não contratou Felca, apesar das críticas. Contratou por causa delas. Em um país onde entretenimento perdeu o monopólio da narrativa, ela precisava rejuvenescer sua imagem, importar autenticidade. O sistema aprendeu que é mais barato comprar o discurso do inimigo do que combatê-lo. Foi assim que o capitalismo brasileiro criou seu novo produto, a rebeldia licenciada. Depois da absorção vem a canonização, o ritual simbólico da conversão. Como nas seitas, todo império precisa transformar seus críticos em sacerdotes. É assim que a hegemonia se perpetua. Felca não foi canonizado por mérito, mas por utilidade. Sua imagem funcionava como vacina. O profeta domesticado prova que o sistema é aberto, diverso, tolerante. A Globo, ao ungir o rebelde, purifica a si mesma. O público, ao vê-lo ali, acredita que não há mais inimigos, apenas narrativas conciliadas. E quando o conflito desaparece, desaparece também o pensamento crítico. Essa é a nova teologia midiática, a do perdão corporativo. O sistema brasileiro não mata seu inimigo, ele o abraça até que pareça um de seus santos. Essa é a liturgia do entretenimento moral. Transformar o conflito em conciliação. E o público, sedento por figuras que o redimam da própria mediocridade, confunde redenção com representatividade. Felca
Felca não é exceção, é sintoma. Ele simboliza o estágio avançado de um fenômeno que começou há décadas, o da canonização midiática. Quando o sistema percebe que perdeu autoridade moral, ele não muda de valores, muda de rosto. Toda estrutura de poder precisa de uma válvula de escape simbólica. Guy Debord já havia alertado: o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediada por imagens. A Globo entendeu isso melhor do que ninguém. Na era da empatia performática, o gesto vale mais que a convicção. Felca foi alçado ao altar da tolerância não por mudar o mundo, mas por parecer sensato. A crítica perdeu profundidade e agora dá conselhos de saúde mental no Fantástico. O que a mídia brasileira produz hoje é o crítico domesticado. Aquele que denuncia sem arriscar, questiona sem ferir e emociona sem transformar. O profeta que aprendeu a calibrar sua indignação para caber no intervalo comercial. No fim, a canonização do herege é também a canonização do conformismo. O espectador, diante dessa simulação de justiça simbólica, sente que o mundo se equilibrou e, por isso, não reage mais. Mas toda teoria precisa de seus santos, e toda igreja dos seus exemplos. Para entender como a rebeldia se torna produto e o discurso vira penitência, basta olhar para dois dos seus maiores experimentos recentes. Marcos Mion, nos anos 2000. O Marcos Mion era o garoto problema da MTV, o anti-apresentador. Em um cenário dominado por programas assépticos e discursos ensaiados, ele fazia o oposto. Cuspia nas convenções, ironizava as celebridades, debochava da própria emissora. No Piores Clipes do Mundo, seu humor era o da desconstrução total. Caótico, desrespeitoso, autêntico. Falava com a geração que ria do absurdo. Era como diria Bakhtin, o bobo sagrado. Aquele que podia dizer qualquer verdade sob a máscara da loucura. Mas o sistema brasileiro tem um dom raro: transformar o sarcasmo em sacramento. E foi isso que aconteceu. A rebeldia de Mion amadureceu, mas não naturalmente. Foi curada. A MTV acabou, o mercado mudou. O herege precisou aprender a rezar o novo credo da televisão: empatia, representatividade e responsabilidade. Quando chegou à Globo, Mion não foi só contratado, foi batizado. O novo Mion é o oposto do antigo. Um apresentador de emoções puras, pai exemplar, defensor da inclusão, ícone de humanidade. Nada disso é mentira, mas é a prova de que no Brasil, até o sentimento precisa de direção de arte. O Mion, que fazia paródias de popstars e debochava da indústria musical, agora vende a emoção como produto de luxo. O mesmo homem que dizia que o ridículo é libertador, hoje chora no palco e comove anunciantes. Não por falsidade, mas porque aprendeu o preço da ferocidade num sistema que recompensa quem cura feridas, não quem as abre. E essa imagem pública do pai amoroso, do homem sensível, é também um capital simbólico. Pierre Bourdieu já descrevia isso. O moralismo é o novo capital de prestígio. O que antes era provocação virou ativo reputacional. E quando o herege é canonizado, ele passa a temer o fogo que um dia o forjou. Em junho de 2025, Mion voltou ao centro das atenções, não por um ato de rebeldia calculada, mas por um gesto de honestidade moral. Após a condenação judicial de Léo Lins, sentenciado a mais de 8 anos de prisão por suas piadas, Mion publicou: condenação criminal em cima do humor é um ultraje, é um absurdo. Deixou claro que não concordava com o conteúdo das piadas, mas defendeu o princípio. Quem não quer ser empaquetado não vai ao show, está no jogo. Foi o suficiente para reacender a fogueira. O público, que o havia consagrado como símbolo da sensibilidade, não perdoou a nuance. Chamaram de hipocrisia. Falaram que ele estava relativizando o preconceito. Falaram que quem defende, quem ataca minorias. Justamente ele. A empatia que o coroou se voltou contra ele. O novo Mion, lapidado pela moral televisiva, não podia mais sustentar contradições e toda ambiguidade virou pecado. Byung-Chul Han já havia alertado: quando toda expressão precisa ser moralmente aprovada, o sujeito se torna refém da positividade. Foi exatamente o que aconteceu. O homem que simbolizou o humor sem filtros agora foi punido por defender o direito de humor existir. Não pelo que disse, mas pelo que, em um país polarizado, não se pode mais dizer. Mion aprendeu o preço da canonização. O santo não pode mais duvidar. O rebelde pode errar. O símbolo, nunca. Mion é o espelho de uma sociedade que transformou a rebeldia em marketing e o arrependimento em moeda. Deu certo demais. E por isso, não pode mais sair do personagem. Porque no Brasil, o artista que desafia o sistema só tem duas opções: ser cancelado ou canonizado. E quando a canonização vence, o riso morre no altar. Se Mion é um milagre emocional, Sterblit foi um de laboratório da ironia. É ele quem mostra
mostra como o deboche perde o dente quando vira a linguagem oficial. Eduardo Sterblit nasceu no caos do pânico na TV. Era o riso como arma, um riso cruel, anárquico, quase infantil em sua brutalidade. Ele não fazia piadas, fazia desmontagens. Seu humor era um atentado simbólico contra a moralidade televisiva, uma versão brasileira daquilo que Baudrillard chamaria de violência do simulacro, o ato de zombar da própria farsa e rir enquanto tudo desaba. No Pânico, Sterblit representava o colapso da fronteira entre humor e humilhação, arte e absurdo, moral e desespero. E foi justamente esse tipo de caos que o sistema soube refinar. A Globo não censurou, o traduziu, transformou o herege do deboche em um místico do afeto. A ironia que antes era corrosiva virou terapêutica. O bad boy virou ator de sutilezas. O palhaço virou filósofo. O sistema não destrói o sentido, o multiplica até que ele perca o peso. Foi exatamente o que aconteceu com Sterblit. E quando a Globo o convidou para criar Sterblit Não Tem um Talk Show, o talk show, o herege encontrou seu altar. O programa estreou como uma paródia do entretenimento tradicional. O cenário era minimalista, as entrevistas absurdas e a própria ideia de conduzir uma conversa era constantemente sabotada pelo apresentador. Era um espelho torto e, por isso, genial. Mas aos poucos, o espelho foi sendo polido. A sátira virou estilo. E o que nasceu como crítica à televisão foi absorvido pela própria televisão como sinal de sofisticação. O programa acabou em 2020, encerrando não apenas uma fase, mas um símbolo. A ironia finalmente havia sido domesticada e virado ferramenta de reconciliação. O humor de Sterblit já não provoca, consola. O homem que um dia simbolizou o caos, agora faz o elogio da vulnerabilidade. Ele não perdeu o talento, perdeu o perigo. O sistema venceu sem puni-lo. Venceu ou convencê-lo de que amadurecer era sinônimo de se polir. O maior truque do poder não é silenciar o artista, mas fazer com que ele confunda domesticação com evolução. Sterblit acreditou que tinha se libertado do pânico, mas, na verdade, só trocou a cela do escárnio pela cela do afeto. Mion foi canonizado pela emoção, Sterblit pela lucidez. Um virou o santo do afeto, o outro o filósofo da empatia. Ambos provam a mesma tese. No Brasil, o sistema não destrói seus críticos, mas os transforma em curadores da própria moral. Mion e Sterblit foram ensaios da absorção do discurso. Com Felca, o sistema inaugurou a industrialização. Já não precisa intervir, só acolher o santo que a audiência criou. Os dois primeiros aprenderam o preço de amadurecer dentro da moral televisiva. O último nasceu domesticado pelo tribunal da internet. A diferença é histórica. Mion e Sterblit foram canonizados pela Globo, Felca pela audiência. O poder já não precisa agir, basta esperar. O público faz o trabalho sujo, eleva o herege ao altar e entrega o profeta pronto para o batismo. A Globo apenas aperfeiçoa o ritual. Toda época cria o tipo de santo que precisa para se redimir. Felca é o novo rosto desse mecanismo. É o truque mais antigo do poder, absolver-se encenando o próprio arrependimento. A emissora que lucra com o vício televisivo exibe discursos contra os vícios digitais. Essa contradição é antiga. Nos anos 80, o país acordava ao som de um programa infantil em que a inocência dividia o palco com a adultização. A Globo entendeu o código moral do século XXI. A culpa é um excelente modelo de negócios. E quando Luciano Huck surge como garoto propaganda de uma bet em horário nobre, o ciclo se completa. A instituição que moraliza o debate sobre ética e responsabilidade social é a mesma que fatura com vício emocional. A Globo não perdoa seus pecados, apenas os estiliza. O profeta de feed é o novo funcionário do sagrado. Ele não precisa mentir, só parecer humano. Felca não foi corrompido pela Globo, foi moldado pelo tempo. Sua canonização é o ritual de um povo que, bombardeado de informações e exausto de pensar, prefere apenas acreditar. Sabe aquele segredo que a Globo entendeu antes de todo mundo? Ele está inteiro aqui. O ciclo se fechou. O sistema não cancela o herege, o rebelde. Ele o contrata, absorve e canoniza. Essa é a nova fórmula do marketing moral brasileiro. Transformar crítica em ativo, contradição em narrativa e rebeldia em produto. No fim, o Plim Plim não vende mais sonhos, vende redenção.